Oi, pessoal! Nós vamos agora conversar sobre um assunto muito interessante e contemporâneo que envolve as discussões de justiça reprodutiva. Quando estávamos montando o curso, nós nos interrogamos e nos perguntamos o que seria interessante trazer do ponto de vista das especificidades da Amazônia. E chegamos à conclusão que discutir a respeito de todo o contexto que envolve os eventos climáticos extremos poderia ser bastante enriquecedor, né, considerando o que as notas técnicas, considerando aí todas as discussões que hoje existem a respeito das agendas ambiental e da mulher. Então, meu nome é Monique, né, Terência, eu faço parte da Universidade do Estado do Amazonas, coordeno o NEPEDS, que é o nosso grupo de pesquisa, e falo aqui também a partir dos programas de pós-graduação em saúde coletiva da UEA e do doutorado em saúde pública da ASPAN, que é uma cooperação entre Fiocruz, UEA e UFAM. Então vamos conversar um pouco sobre esse tema. É um tema que me instiga muito, me faz pensar a respeito de várias questões que envolvem o nosso cotidiano, a nossa prática profissional, e eu espero que de algum modo também seja interessante para vocês. Acho que a primeira coisa, né, o primeiro ponto é a gente pensar o que são os eventos climáticos extremos. Nós escutamos algumas palavras ou expressões quando o assunto, né, é a crise ambiental. Então, crise ambiental, mudanças climáticas, variações de temperatura, eventos climáticos extremos, são muitas nomenclaturas que muitas vezes, né, nos deixam perdidos, perdidas. Elas se remetem ou se referem a coisas diferentes, embora estejam relacionadas. Então eu resolvi começar explicando um pouco o que seriam esses eventos climáticos extremos. A gente vai considerar extremo climático como aqueles episódios meteorológicos ou climáticos que causam impactos significativos em determinada localidade. Então vamos começar por aí. Então quando a gente tem, por exemplo, um índice de chuva muito grande, quando a gente tem um resfriamento, quando a gente tem um superaquecimento que provoca uma queimada, quando a gente tem a crise de fumaça, os episódios de fumaça que vivemos aqui no Amazonas há uns anos atrás, nós estamos falando e nos remetendo a essa ideia dos extremos climáticos. Um ponto importante que diz respeito aos extremos climáticos e que inclusive dialoga com todos os profissionais, não só os ambientalistas, as pessoas que trabalham, né, dentro dessa área, da grande área ambiental, é que os extremos climáticos eles precisam ser compreendidos a partir da relação que eles estabelecem com os processos psicossociais humanos, né, e com os extremos de vulnerabilidade. Então, pensamos, né, entende-se a partir das discussões, enfim, dos teóricos da área, de que falar em extremos climáticos não é, aspas, falar de algo isolado da experiência humana. Os extremos climáticos eles vão estar construindo a experiência humana de viver esse extremo climático, né? Ele, por muitas vezes, está relacionado à ação humana com o ambiente. Ele constrói um pós-vivência de evento climático extremo na experiência humana, nas relações humanas, enfim, na vida humana como um todo. Então, ele está intrinsecamente, intimamente relacionado a tudo aquilo que envolve a vida humana e sua relação na sociedade, enfim, né, como gente, como ser humano. E ele está muito relacionado também, ou seus impactos maiores podem ser observados nas condições, nos extremos de vulnerabilidade. Então, quando a gente vai para a literatura, a gente observa que não dá para falar de extremos climáticos sem falar nos extremos de vulnerabilidade, que eles acentuam, que eles promovem, que eles mantêm, etc. Então, a gente está falando de experiências humanas em contextos de mudanças climáticas e em contextos específicos de eventos extremos que acentuam muitas vezes agravamentos, problemas ou episódios difíceis dessa existência humana. O que nós já sabemos, de acordo com a literatura, é que os extremos climáticos eles estão relacionados às mudanças do clima, e as mudanças do clima estão relacionadas à ação humana. Se essa ação é uma ação individual, ou seja, aquilo que eu, como pessoa, faço,
se essa ação diz respeito às decisões que os seres humanos tomam em grandes corporações ou nos cargos estratégicos de poder decisório que ocupam. Aí nós vamos discutir um pouco mais na frente. Mas o fato é, a frequência dos climáticos extremos e a severidade desses extremos climáticos estão relacionados às ações humanas que causam as mudanças no clima. Então eu começo com essa foto, que é uma foto aqui do Amazonas, né, retirada aí da internet, mas que fala da grande seca que também vivemos, né? Quem é aqui do Amazonas sabe que nos anos anteriores nós passamos por episódios de fumaça, passamos por episódios de uma seca extrema, passamos por episódios também de inundação e, estando em 2026, temos a previsão aí do El Niño para o segundo semestre, que vai trazer também, provavelmente, a ocorrência de outros extremos climáticos. Então, dito isso, né, vamos conversar um pouquinho sobre que relação nós podemos fazer entre esses extremos climáticos e a saúde da mulher e a justiça reprodutiva. Um primeiro e importantíssimo ponto é, os estudos que temos até agora, e aí nos slides eu coloquei alguns deles, eles são muito categóricos em afirmar que a crise climática ela não é neutra. O que significa dizer que crise climática não é neutra? Quando ocorre um evento climático extremo, quando nós temos consequências oriundas das mudanças climáticas, isso traz uma série de consequências de impactos que, segundo a literatura, são diferentes, desiguais e desproporcionais a depender das pessoas sobre as quais estamos falando e dos territórios que elas ocupam. Isso significa dizer que as pessoas não estão no mesmo barco, né? Como se diz muitas vezes, na pandemia a gente ouviu muito isso, né? Estamos todos no mesmo barco. E o que a literatura vai mostrar é que não. Que a depender das pessoas que sofrem esses impactos e a depender dos territórios que elas ocupam, esses impactos serão diferentes quando comparado a outros territórios ou outras pessoas. Eles serão desiguais, ou seja, algumas pessoas vão sofrer impactos muito maiores quando comparados a outras, alguns territórios vão sofrer impactos muito maiores quando comparados a outros e desproporcionais. Ou seja, aquilo que acontece como consequência é desproporcional ao evento sofrido, o que indica muitas vezes que essas consequências elas estão relacionadas a outros fatores que são agravados em virtude do extremo climático. Então, esse é um primeiro ponto, né? Sempre que nós ouvirmos falar sobre algum extremo climático, sobre a mudança do clima, sobre algo que está diferente em termos daquilo que era mundo presumido, daquilo que nós estávamos habituados a ver, uma interrogação importante que a gente deve fazer é quando está se falando, né, sobre, por exemplo, uma inundação que houve numa cidade do interior e afetou um número X de pessoas, 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, dessas 1.000 famílias atingidas, quantas dessas pessoas são meninas? Quantas dessas pessoas são mulheres? Quantas dessas pessoas são, por exemplo, idosas cuidadas por mulheres da família? Por que essa pergunta é importante? Porque a literatura vai dizer que, quando se trata de gênero, de homens e mulheres, meninos e meninas, você tem um aumento das disparidades em saúde em virtude do gênero. Então, ser mulher, ser menina, num contexto de extremo climático, faz com que aquilo que era grave de saúde, aquilo que era uma disparidade, uma dificuldade, um problema, seja acentuado em virtude do gênero. Olha só que informação importante e que muitas vezes a gente não considera. Então, sempre que vocês souberem de um número mais generalista a respeito do impacto do extremo climático, uma coisa importante para se perguntar é o quanto de desigualdade nós não estamos vendo nesse número que está sendo exposto, que está sendo colocado. E aí, o que a literatura fala sobre isso? Né? Nossa, Monique, que informação, né? Então, ser mulher, ser menina já causa uma diferença, já muda tudo quando está se passando por um extremo climático. O que a literatura tem a dizer sobre isso? De onde você está tirando essa afirmação?
E aí vamos ver alguns exemplos de disparidades agravadas em contexto de extremo climático. Por exemplo, a literatura vai dizer que essas mulheres em condições de mudanças climáticas, de extremos climáticos, elas estão mais suscetíveis à anemia por conta da menstruação. Então, tem uma mudança no fluxo menstrual, muitas vezes vivida a partir, por exemplo, do aumento da temperatura, da dificuldade, muitas vezes, do descanso, de conseguir acessar alimentos, e isso pode deixar essa mulher mais suscetível à anemia. Maior vulnerabilidade às doenças transmitidas por vetores. Já tem estudos também que vão mostrar que nesses contextos as mulheres, muitas vezes por estar fazendo o trabalho do cuidado, cuidando ali da roça, do roçado, da agricultura familiar, para conseguir fazer a alimentação, muitas vezes ela fica exposta a vetores que podem trazer mais violência. Maior exposição à insegurança alimentar. A gente já sabe que contextos, por exemplo, de seca e inundação podem destruir as roças, podem destruir os locais de alimento que eram previsíveis ou usualmente acessados por aquela família, e essa mulher ela começa a ficar numa maior condição de insegurança alimentar. Não há uma previsibilidade, acaba-se ou fragiliza-se a previsibilidade do acesso ao alimento. E como as mulheres elas estão destinadas, socialmente falando, ao trabalho do cuidado, muitas vezes elas deixam de se alimentar para alimentar outras pessoas da família, ou elas dividem a porção daquele alimento para todos da família, da comunidade, e acabam se alimentando menos. Muitas vezes elas saem em busca desse alimento e podem aí ficar suscetíveis às violências nesse trajeto. Uma maior necessidade de deslocamento, então muitas vezes os territórios eles ficam inabitáveis por conta das consequências desse extremo climático, e aí a gente vai ter essa dificuldade olha, aconteceu alguma coisa aqui, a gente vai ter essa dificuldade dessas mulheres, de permanecer naquele território, e aí muitas vezes elas são forçadas a esse deslocamento em virtude dos extremos climáticos ou das mudanças climáticas. Esse deslocamento pode ser um deslocamento dentro da própria região ou dentro do próprio país, por exemplo, sair de uma cidade para outra, sair do interior para a capital, sair de uma comunidade mais afetada para tentar se estabelecer em outra, e pode ser também um movimento migratório internacional. Então a gente tem percebido o aumento do fluxo migratório entre países em virtude dos extremos climáticos. E por vezes, esse deslocamento é um deslocamento que pode ser perigoso quando se trata de mulheres e meninas se deslocando em trânsito. Por quê? Porque, por vezes, elas ficam mais suscetíveis às violências de gênero que ocorrem no caminho. Então, mulheres que estão fazendo esse deslocamento e passam por violências sexuais, que passam por maior assédio, por episódios de tentativa ou consumação de estupro, maiores violências no sentido de não conseguir acolhimento nas cidades e etc. Maiores impactos à saúde mental, também esse é um outro dado que a literatura traz, no sentido de que como essa mulher ela gerencia esse trabalho do cuidado, e os sistemas climáticos eles acabam fragmentando o mundo presumido, aquilo que estava dentro da rotina, aquilo que estava dentro do que ela estava habituada a fazer para manter a vida humana e manter o cuidado, muitas vezes reorganizar essa rotina, reorganizar o suprimento dessas necessidades, isso vai trazer um maior impacto à saúde mental. Vou dar o exemplo, uma das comunidades aqui do interior na época da seca, vamos supor uma comunidade que o principal acesso era feito por barco, o fluvial, enfim, acesso fluvial. E aí a gente tem como essa imagem aqui que eu coloquei dessa moça aqui que está usando a embarcação. E aí a gente tem num contexto de seca, essa embarcação ela não tem mais condição de se locomover. E muitas dessas mulheres elas precisavam se locomover a pé, na região que estava seca, para conseguir, por exemplo, acesso à comida, a um alimento, a chegar até a cidade para fazer compra no mercado, etc. Conversando com algumas mulheres no período da seca, eu cheguei a ouvir mulheres que elas organizavam a rotina de cuidado alimentar no período da seca em 2 dias. O que era feito antes
digamos assim, um intervalo de tempo de 1h30, 2 horas, em que ela pegava a embarcação, ia até a cidade mais próxima, né, comprava alguns alimentos no mercadinho, depois voltava para casa via embarcação. Passou a ser um trabalho feito a pé. Então, algumas mulheres iam até a cidade mais próxima, faziam compras, deixavam as compras no meio do caminho. Eu lembro de ter conversado com uma mulher que ela disse que escolhia uma árvore estratégica para deixar os alimentos lá pendurados, digamos assim, e ela voltava no outro dia descansada para conseguir pegar esses alimentos no meio do caminho e terminar o trajeto. Então, coisas que ela fazia em média em 2 horas num dia só, ela precisava se organizar para fazer em 2 dias, né, com todo um aumento, uma sobrecarga física para estar carregando aqueles alimentos a pé, com toda uma estratégia para pensar se aquela comida iria, digamos assim, sobreviver aos animais do território, se iria sobreviver inclusive a outras ações humanas, como furto e etc. Então isso, né, traz esse gerenciamento do cuidado, essa quebra do mundo presumido na rotina de cuidados, traz aí uma série de maiores impactos à saúde mental, né? Sem falar da maior suscetibilidade à violência, então a preocupação dessa mulher com a própria segurança, com a segurança da sua família e etc. A literatura também traz maiores implicações para a gestação. Então, as mudanças no clima, os extremos climáticos, eles podem trazer uma interferência direta digamos assim, no bom andamento da gestação, como deixar a gestação mais curta, os bebês nascem, né, num tempo mais... A gestação dura menos tempo, os bebês nascem antes, nascem em pré-termo, enfim. Bebês nascendo com baixo peso, a literatura já consegue fazer essa associação. Um aumento das desordens hipertensivas, então quando a gente pensa, além do aumento, né, do estresse e tal, sobrecarga que a gente já está falando, mas quando a gente pensa também na interferência do calor, no aumento da pressão arterial, e aí, né, a nossa grande preocupação, a gente sabe que a mortalidade materna é um problema ainda a ser de saúde pública no Brasil, a ser enfrentado, né, temos continuamente acesso a números e a episódios de morte evitável que né, nos faz lamentar, nos faz perceber a urgência de continuar investindo em uma assistência à saúde da mulher que seja realmente efetiva e que salve vidas, no combate às violências e etc. E aí quando a gente pensa, olha, os extremos climáticos, eles vão aumentar as desordens hipertensivas, quanto isso nos preocupa, né? E aí a gente pensa na amplitude do problema que isso pode trazer. Maior dificuldade no acesso aos serviços de assistência reprodutiva. Então, imagina que num contexto em que o deslocamento ele é prejudicado por conta dos extremos climáticos, num contexto que essa mulher precisa, por exemplo, na época da fumaça, né, que muitos ficaram ali enclausurados em casa, que evitava-se sair por conta dos problemas respiratórios que a fumaça poderia causar, o quanto muitas vezes isso gera dificuldade para acessar os sistemas de saúde. Num contexto de inundação, por exemplo, a gente sabe que a própria unidade de saúde pode ser inundada. E aí você tem, às vezes, perda do local de trabalho, perda do material de trabalho em virtude da inundação. Então, a gente tem uma série de dificuldades que vão sendo agravadas em virtude do que os extremos climáticos causam ali no contexto da comunidade, no contexto urbano. Um outro problema que a literatura também aponta, olha só, gente, como a gente tem uma série de coisas que, né, vão aparecendo. Uma outra questão que a literatura vai trazer é o surgimento e o aumento do que eles vão chamar de ansiedade reprodutiva, que seria esse fenômeno, digamos assim, das mulheres, enfim, das gerações repensarem as decisões reprodutivas, repensarem o desejo de ter filhos em virtude das mudanças climáticas. É aquele sentimento de não sei mais se quero ou não ter filhos, porque acho que o mundo está muito diferente, o planeta está acabando ou se destruindo, e eu não sei se vale a pena
nesse mundo, dessa forma, né, ter filhos. Então, esse comportamento, né, dessa reflexão, dessa hesitação em ter filhos em virtude das mudanças climáticas e da mudança no meio ambiente, tem sido nomeado pelos pesquisadores da área por ansiedade reprodutiva, né? Então, essa agitação em torno das decisões reprodutivas que é fruto, digamos assim, desse momento que vivemos. A literatura traz também o agravamento significativo dos fatores que causam mortalidade materna por causas evitáveis. Eu tinha citado um pouco isso quando falei das desordens hipertensivas, né? Mas existem outras. A gente sabe que as síndromes hipertensivas são uma, né, das causas de mortalidade materna por causas evitáveis, mas a gente pode pensar, por exemplo, o aborto inseguro, que é a quarta causa de mortalidade materna, e de como esse aumento das violências de gênero, que eu falei anteriormente, pode gerar, por exemplo, um aumento do número de estupros, o aumento de gravidezes decorrentes de estupros, e a partir daí a gente vai pensando, por exemplo, nas dificuldades que as mulheres têm de acessar o sistema de saúde, de acessar os serviços de abortamento legal para interrupção de gravidez, e de como isso pode ficar ainda mais difícil e acentuar o número de abortamentos inseguros que vem a causar imortalidade materna. Então a gente tem um cenário, pessoal, de desigualdades que são acentuadas quando os extremos climáticos ocorrem. E aí precisamos pensar nisso, porque pensar nessa resiliência do sistema de saúde, pensar no que podemos fazer para diminuir esses impactos é uma das missões, uma das tarefas, enfim, os nossos desafios contemporâneos, ok? Nessa discussão, né, a gente sabe que dessas variáveis que vão, digamos assim, que o fato delas existirem já fazem com que os impactos sejam desiguais, a gente pode também pensar na variável não só do gênero, mas também do território. Então, o território, e aí quando a gente pensa, né, o território não só como o espaço em que a pessoa vive, mas aquilo que a pessoa é, a gente pode pensar no território como esse espaço que ocupam as histórias de vidas que são perpassadas aí por uma série de fatores interseccionais, como gênero, como raça, como etnia, como classe, como o território como esse espaço em que a pessoa existe. E o que a literatura vai dizer, Sharma, né, que é uma das autoras que a gente está utilizando aqui, ela vai falar sobre a profunda necessidade de governos e organizações internacionais criarem e implementarem estruturas e políticas sensíveis ao gênero em relação ao clima. Então, o primeiro ponto que ela vai dizer é, olha, não dá para separar o trabalhar, nesse contexto, né, de mudanças climáticas, em que muitos extremos climáticos ocorrem, não dá para separar as agendas do clima e mulher. Essas agendas precisam estar pensadas e implementadas de forma relacionada. Pois, né, porque incorporar uma lente de gênero nos planos de adaptação e mitigação das mudanças climáticas, né, ampliar as oportunidades para a participação das mulheres na tomada de decisão e adaptar as respostas às necessidades e vulnerabilidades específicas das mulheres são etapas necessárias para conseguir reduzir essas desigualdades que nós já havíamos conversado. Então vamos pensar em cada etapa, né, do que está sendo dito aí. Incorporar uma lente de gênero nos planos de adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Então, nas propostas sobre clima, sempre fazer aquela pergunta sobre quantas mulheres e meninas, nesses números que aparecem generalistas, nesses números que muitas vezes aparecem sem gênero, começarmos a fazer a pergunta de gênero, que é nesse território, quando se fala de tantas famílias, nessas famílias, quantas pessoas são mulheres, quantas são meninas, quantos são homens, meninos. Então, colocar essa lente de gênero para pensar esses planos de mitigação e adaptação. Ampliar a participação, a oportunidade das mulheres nas tomadas de decisão. Então, o que as mulheres, o que as meninas dessas comunidades pesquisadas, dessas comunidades que estão anunciadas aí nas notas técnicas como territórios de maior probabilidade de sofrer impactos mais graves dos extremos climáticos, o que elas pensam a respeito das decisões
tomadas nesse território. Então, o que elas pensam daquilo que está sendo proposto como política de mitigação e adaptação? O que elas pensam a respeito do que está se dizendo e das mudanças que estão sendo propostas naquele lugar para dar conta daquela série de mudanças que estão acontecendo em virtude dos extremos climáticos que ocorrem. Então, colocar essas mulheres, considerar que essas mulheres são muito importantes nessa tomada de decisão, para pensar as estratégias que estão sendo planejadas e estruturadas. E adaptar essas respostas às necessidades e vulnerabilidades específicas das mulheres. Então, e meninas, Então, é pensar essas respostas a partir das necessidades de gênero, já que nós sabemos que o demarcador gênero, ele vai atuar como um fator de ampliação das desigualdades e desproporcionalidades. Então, entender isso e já responder considerando essa perspectiva de gênero. Além disso, é preciso fortalecer os sistemas de saúde para ampliar o acesso das mulheres em comunidades afetadas pelo clima aos serviços de saúde reprodutiva. Então, pensar a reprodução, pensar todas as decisões que estão relacionadas à saúde reprodutiva, fortalecendo o SUS, os sistemas de saúde, para que essas mulheres possam ter acesso. Porque nós já sabemos, a partir do que foi visto no slide anterior, de que os extremos climáticos eles atuam diminuindo a expectativa de vida das mulheres e meninas. O fato de ser mulher e menina aumenta a disparidade de gênero e reduz as expectativas de vida. Então, é preciso ampliar o acesso dessas mulheres aos sistemas de saúde e auxiliar, a partir disso, no fortalecimento da garantia dos direitos reprodutivos e do acesso à saúde reprodutiva. Então, e aí a gente já sabe que, a depender do território, esses impactos eles podem vir de maneira mais forte e isso pode dificultar ainda mais esse acesso, pode reduzir ainda mais a expectativa de vida. Por isso que nós precisamos pensar com muito carinho e com muito cuidado nos territórios que vamos entrar, conhecer, ou que vocês já ocupam, já conhecem, já trabalham. Ok? E aí, nisso, o que a gente já tem hoje de ações ou diretrizes pensando as agendas do clima e da mulher? Quando a gente vê nos últimos anos, a gente consegue observar um expressivo movimento, embora não suficiente, expressivo, mas não suficiente, movimento de agendas. As agendas do clima e mulher, elas têm, digamos assim, a gente tem conseguido ver um aumento gradativo de propostas que integrem essas duas áreas, digamos assim, de pautas que possam trabalhar de forma conjunta essas agendas. Um exemplo que eu trouxe aqui, que eu acho que fica na memória, são as diretrizes emergenciais, que são aquelas diretrizes que são lançadas ou publicadas em contextos de desastres e emergências. Acho que vocês devem lembrar de quando teve as enchentes lá no Rio Grande do Sul, nas cidades de Porto Alegre, Canoas, tem aquela foto clássica do cavalo, assim, em cima de uma casa que ficou vários dias aguardando socorro. Então ali foi um episódio, por exemplo, que quando ele ocorreu, dias depois foi lançada uma diretriz emergencial para falar especificamente sobre essa situação de enchente. Essa diretriz, que é a Diretrizes para a Proteção de Mulheres e Meninas em Situações de Emergência Climática, embora tenha esse nome assim mais amplo, quando nós vamos ler, é uma diretriz que ela é mais voltada, de fato, para as questões da inundação. Ela tem uma ênfase maior na inundação e ela vai falar sobre uma série de medidas, dentre elas, por exemplo, a criação de abrigos para essas pessoas que, em virtude das inundações, perderam suas casas, e todos os seus recursos de vida. Então, se vocês lembrarem dos relatos da época das enchentes, desse episódio lá do Rio Grande do Sul, vocês vão ver como, assim, a gente tem uma série de relatos tristes, enfim, de coisas bastante preocupantes, de pessoas que não tiveram tempo assim de pegar praticamente nada, saíram de casa
enfim, às vezes com um celular, um documento, ou que muitas delas saíram sem nada mesmo e que perderam tudo. Outros exemplos, a gente vai ter aqui, nós vamos observar alguns pactos internacionais, pactos nacionais, regionais e até locais. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem alguns, principalmente no âmbito nacional e internacional, que são diretrizes, que são pactos que vão reconhecer que os impactos dos extremos climáticos, eles incidem sobre gênero, que a gente, quando fala assim, os impactos gendrados, são os impactos de gênero, e, de certa forma, nesses pactos nós vamos ter aí algumas metas, nós vamos ter algumas ações em que países ou os estados vão assinar e vão se comprometer a fazer para contribuir com a redução desses impactos. Na COP30, que teve agora, né, no ano passado, houve uma série de discussões pré-COP, durante a COP, pós-COP, estamos ainda no pós-COP, mas um dos documentos, uma das diretrizes mais expressivas, foi o Plano de Ação de Gênero de Belém. E aí, esse é um plano, pelo próprio nome, dá para você ver, que integra as agendas do clima e mulher. Então, é um plano vinculado à COP, ao contexto de COP, mas é um plano de ação de gênero, né? Então, fala exatamente desse compromisso, dessa atenção, digamos assim, aos impactos generados que as mudanças climáticas trazem, que a crise ambiental traz, a crise climática. Um segundo plano que existe é um plano de ação integrada para mulheres e clima. Esse plano já é um plano do Ministério das Mulheres do Brasil, foi lançado também nesse contexto de COP, né? E é um plano que fala mais especificamente sobre, ou com mais detalhes a respeito de como o Brasil, como os ministérios, como os setores das esferas do executivo vão trabalhar nessa, digamos assim, nessa articulação de pautas entre essas agendas, de forma a contribuir para a redução desses impactos, e de forma ainda mais específica, né, dentro desse grande plano integrado, de ações integradas, a gente vai ter um plano setorial de adaptação à mudança do clima, que é um plano da saúde, que aí já é mais afunilado, que tem o nome de AdaptaSUS, que é um plano que tenta organizar como o SUS vai se adaptar, né, para se manter como um sistema resiliente, para que o SUS não colapse, né, para que o SUS não desassista as pessoas, um plano para fortalecer o SUS diante desses contextos, né, de extremos climáticos e de mudanças climáticas. E aí foi chamado de AdaptaSUS, e aí nele especificamente existem metas, objetivos, né, que são mais detalhados e que falam dos desafios relacionados à saúde, tá? Então, quando a gente olha assim, pessoal, a gente vê uma série de iniciativas que são do âmbito administrativo e que vão trazer aí impactos e ações dentro da esfera executiva. São iniciativas também que vão aí dialogar, né, com as legislações, na garantia de direitos, que vai também conversar aí com o judiciário, né, que vai colocar os três poderes, digamos assim, nacionais a se organizar e se movimentar em torno da união dessas agendas. E aí, quando nós olhamos assim, às vezes não parece não haver, digamos assim, pontos periféricos ou pontos não vistos ou invisíveis que permitam um debate intenso, digamos assim. Parece a princípio, nossa, existem ações, né, estamos aí dentro de temos diretrizes que nos ajudem a reduzir esses impactos, a reduzir as mortes evitáveis, a impedir a redução da expectativa de vida das mulheres e meninas em virtude dos extremos climáticos. Mas, quando a gente vai, né, ler com mais atenção, vai observar, inclusive, o que ocorre em outros países e até mesmo aqui no Brasil, a gente vai conseguindo acessar uma outra dimensão dessa discussão, que é a dimensão que eu gostaria de conversar com vocês. Num contexto de execução de políticas públicas, num contexto de execução de planos nacionais, estaduais ou municipais de ação, os planos, a execução ela não ocorre de uma forma livre de valores, livre da construção humana. Uma política pública, um plano de ação, para além de ser um documento importante, ele é um documento que reúne
não só direcionamentos do que deve ser feito, mas ele também reúne uma série de valores implícitos a respeito do que é importante, do que é tomado como relevante dentro de um contexto. E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco mais a fundo com vocês. Existe uma autora chamada Laura Briggs, que ela, analisando o contexto norte-americano, ela faz uma investigação muito interessante de políticas de Estado norte-americano, de políticas que não são, a princípio, relacionadas à reprodução. Então ela observa políticas de assistência social, políticas de imigração, políticas de infância e juventude, e ao analisar as decisões e os direcionamentos dessas políticas, ela vai chegando à conclusão que, embora essas políticas elas não falem diretamente sobre a reprodução humana, sobre as decisões reprodutivas, ao fazer uma análise, ela chega à conclusão que, no fim das contas, tudo se refere à reprodução. Então, ela vai concluir que todas as políticas são políticas reprodutivas ou políticas de reprodução. Ela vai falar que quando o Estado ele decide, por exemplo, sobre saúde, quando ele decide sobre assistência social, quando ele decide sobre mobilidade urbana, sobre política migratória, enfim, sobre economia, as políticas econômicas, todas essas políticas, elas têm no seu cerne convicções, direcionamentos, moralidades e valores a respeito da reprodução humana. Quando a gente pensa na reprodução humana, a gente pensa como essa manutenção da vida humana. E então, todas essas políticas para Laura Briggs, em última instância, elas são também políticas sobre reprodução, mesmo quando elas parecem ser muito distintas sobre isso. Então, aquilo muitas vezes que está sendo decidido e que parece ser sobre o clima, que parece ser sobre ou segurança pública, para Laura, quando a gente observar, a gente tem ali decisões relacionadas à reprodução, sobre a manutenção da vida humana. E aí isso nos faz pensar. Vamos pensar juntos. O primeiro ponto que eu quis trazer para vocês é que quando a gente pensa, por exemplo, nas políticas de saúde, e aí se a gente pensar sobre esse curso, esse é um curso que está relacionado à justiça reprodutiva na Amazônia, está relacionado à oferta de metodologias contraceptivas na Amazônia como um todo, distribuído por todo o território. Então, quando a gente pensa, nossa, essa ação em saúde, essa ação de distribuição de métodos contraceptivos, essa ação que, quando a gente observa, ela está relacionada àquilo que se discute como acesso a um direito reprodutivo, sexual e reprodutivo, que diz respeito a escolher ter ou não ter filhos, assim, como ela estaria relacionada, como essa ação em saúde pode estar relacionada a outros intuitos ou a outros valores que não aqueles que parecem expressos nessa decisão de distribuir métodos contraceptivos, de implantar métodos contraceptivos. Aí eu trouxe para vocês uma discussão muito importante e que está intimamente relacionada à oferta de métodos contraceptivos, que é a reemergência ou retorno de discursos e ideologias populacionistas. O que seria isso? Você já ouviu falar naquele discurso, naquela ideia de que a crise ambiental, de que os problemas de devastação do ambiente, do planeta, estão relacionados à quantidade de pessoas que tem no mundo? Você já ouviu falar aquela ideia de que o planeta não está suportando a quantidade de gente que tem nele e que por isso os recursos estão acabando? Porque os recursos são escassos, mas as pessoas se reproduzem em uma quantidade muito maior, digamos assim, do que o planeta é capaz de comportar. Essa ideia é uma ideia que vem a partir de estudos de um teórico chamado Malthus, e ela vem se atualizando, ou seja, ela vem ganhando alguns contornos diferentes, mas que sustentam em seu núcleo essa ideia de que o excesso de gente no planeta que causa os problemas de devastação ambiental. E aí o que nós temos observado como um todo? Esses discursos populacionistas, como os discursos neomalthusianos,
eles são discursos que falam sobre uma preocupação coletiva, que seria uma preocupação ambiental, uma preocupação que supostamente seria uma preocupação de todas as pessoas e com todas as pessoas, mas que historicamente, quando a gente vai observar as políticas de assistência à saúde das mulheres, são discursos que são utilizados, que são introjetados nessas políticas e programas de assistência para privar as mulheres de sua autonomia reprodutiva. Então, são discursos que falam sobre a quantidade de pessoas no planeta, que supostamente falam sobre um bem-estar comum, mas que quando a gente vai analisar as falas, as decisões, são decisões que, no fim das contas, elas recaem especificamente sobre os corpos das mulheres e sobre suas decisões. Então, são coisas do tipo, vamos limitar o número de filhos que as mulheres podem ter, e aí são as mulheres, né? Tá sempre pensando a reprodução como algo que seja da mulher, né? Responsabilizando a mulher, pensando gênero como essa variável que vai direcionar aí a narrativa. Então, quantos filhos uma mulher pode ou não ter, que culpas ou responsabilidades elas têm em relação a isso que está acontecendo. E aí uma série, muitas vezes, de argumentos vão surgindo para, digamos assim, explicar. Então, aquela fala assim, nossa, essa mulher só quer saber de ter filho, essa mulher não quer trabalhar, ela só quer ter filho, ela só quer se beneficiar dos programas de Estado. Ah, essa mulher já tem filho demais, essa mulher não precisa mais tá grávida de novo. Então, vão surgindo uma série de discursos que muitas vezes a gente acha que não tem relação com coisas maiores, mas que diz respeito a um pensamento mais global, que relaciona, digamos assim, o número de filhos a um problema ambiental, a um problema social e etc. E isso muitas vezes é utilizado para estar retirando das mulheres essa autonomia reprodutiva, essa consciência crítica e pessoal a respeito do que pode, enfim, do que ela quer decidir a respeito de ter filhos ou não. Com isso, gente, eu não estou querendo dizer que a decisão reprodutiva ela é estritamente individual. A gente já sabe, aqui ó, com Laura Briggs, a gente já sabe que, e aí ela faz essa discussão, né, que a decisão reprodutiva é também uma construção coletiva. Então, o que eu penso que você pensa a respeito de ter filhos hoje diz muito do contexto que nós vivemos, daquilo que é pensado como um bom número de filhos, como ter ou não filhos, em que idade se deve ter filhos, etc, etc. Mas, quando eu falo nessa ideia de autonomia reprodutiva, é uma ideia dessa mulher conseguir pensar criticamente a respeito dessa decisão, de conseguir ponderar a respeito daquilo que está... de quais são os valores que circulam no seu contexto social para ela tomar uma decisão sobre ter filhos, sobre o quanto querer ou não ter filhos diz respeito a uma imposição, uma obrigação social e não um desejo pessoal, etc, etc. Então, essas ideologias populacionistas, né, em certo aspecto, elas retiram isso, né, retiram essa oportunidade, esse espaço para pensar a respeito dessa decisão. Um segundo ponto, né, que esse retorno das ideologias populacionistas tem trazido é que essas discussões, que muitas vezes são discussões centradas na mulher, né, de essa daí não quer trabalhar, só quer ter filho, etc., no fim das contas, só servem para manter essas mulheres em estado de vulnerabilidade. Que a gente está trabalhando aqui com a ideia de opressões interseccionais, que é uma ideia que vocês, né, já discutiram, já viram aí na discussão, nessa apresentação do que é a perspectiva da justiça reprodutiva. Então, todas as opressões que são vivenciadas a partir da confluência de gênero, raça, classe, e que fazem com que essas mulheres elas tenham um inacesso ou um acesso reduzido aos recursos, a gente pode pensar aí como uma opressão interseccional. E muitas vezes esses discursos que vão culpabilizando as mulheres pelas decisões reprodutivas delas, eles só servem para que essas mulheres continuem, se elas estiverem em estado de vulnerabilidade, né? Então, dizer que uma mulher ela só quer ter filho para se beneficiar do programa de Estado e não quer trabalhar é uma narrativa que muitas vezes só faz com que não seja, por exemplo, cobrado que programas de assistência social sejam estabelecidos, para que essa mulher seja de fato cuidada, para que uma discussão em saúde reprodutiva chegue de fato até ela, etc. Então são argumentos que muitas vezes só mantêm essas mulheres numa condição de opressão
reprodutiva a partir da sua vivência interseccional. Esses discursos também, muitas vezes eles estão centrados em controlar as experiências reprodutivas dos países pobres do sul global. Então, eu acho que todo mundo, enfim, muitas pessoas já devem ter visto aquelas cenas que muitas vezes mostram um país do sul global em um território assim com muita devastação ambiental, com uma mulher com vários filhos que têm uma aparência desnutrida, uma mulher com o rosto em sofrimento. Então, né, às vezes, por exemplo, eu sou do Nordeste, né, e muitas vezes é essa imagem que se tem do sertão do Nordeste, essa mulher com muitos filhos, numa condição de vulnerabilidade extrema, e aí isso reforça de uma forma implícita o quanto essa mulher não deveria mais ter filho, do quanto essa mulher, por exemplo, deveria ser laqueada, ou passar por algum tipo de esterilização que, né, interrompa de vez o seu processo reprodutivo, porque vai construindo, né, muitas vezes de forma sutil, essa ideia de que a responsabilidade reprodutiva é só dela e de que os países pobres do sul global estão nessa condição de pobreza e miserabilidade muitas vezes por conta da irresponsabilidade reprodutiva das pessoas que moram lá, e essas pessoas são mulheres, porque as mulheres socialmente é destinado, digamos assim, à atribuição de cuidar da reprodução humana. Não é uma cobrança que se faz, por exemplo, aos homens, né? Então, quando essas imagens aparece sempre a imagem de uma mãe e seus filhos, né? Os pais não aparecem porque eles não são responsabilizados por essas situações. E a grande crítica aqui que se faz, né, com a literatura, é que esse tipo de discussão, esse tipo de narrativa, e aí acho que eu convido você a pensar quantas vezes essa narrativa circula aí no seu ambiente de trabalho e direciona muitas vezes decisões de trabalho, acaba distanciando a nossa vivência enquanto trabalhadores ou profissionais de saúde, acaba distanciando as decisões em saúde de um debate real, profundo, a respeito dos grandes devastadores ambientais, né? Então, se a gente pensar, né, na região que vivemos, como, por exemplo, a mineração, o garimpo, muitas vezes devasta o ambiente, prejudica a saúde da população, como, por vezes, né, as big techs, agora que a gente tem essa ascensão, enfim, as grandes corporações, os grandes empreendimentos imobiliários, eles acabam trazendo devastação ambiental, de como isso muda toda uma estrutura de um território, de como os territórios devastados por extremos climáticos, por vezes são territórios historicamente abandonados e negligenciados. Então, esse grande debate a respeito dos grandes devastadores, né, dos agentes de devastação, ele fica esquecido, ele fica ignorado. Então você tem uma ausência de discussão a respeito daquilo que, das iniciativas que de fato provocam grandes impactos, e você tem a gente observa uma centralidade e uma visibilidade, uma responsabilização das mulheres em função disso. E aí a gente vai ter uma dupla disparidade em saúde. Ao mesmo tempo que essas mulheres elas são responsabilizadas pelo aumento populacional, que nessas discussões neomalthusianas são as responsáveis por devastação ambiental, então essas mesmas mulheres que são responsabilizadas, elas também são aquelas que vão sofrer os maiores impactos da crise climática, ou na crise climática. Então a gente tem uma dupla disparidade, né? E no fim de tudo, a gente tem aí um abandono, uma desassistência que reduz a expectativa de vida e que não combate as desigualdades. Então vale a pena, eu trouxe essa reemergência porque eu acho que ela tem uma íntima relação com as ações em saúde de distribuição de métodos contraceptivos, né? E aí vale pensar o quanto essas narrativas populacionistas, elas estão aí incrustadas, presentes nos cotidianos de vocês que estão nos assistindo, tá? Quando a gente vai... Jade Saucer, que é uma das autoras que eu estou usando aqui, ela vai fazer, né, uma análise de ações de planejamento familiar, e ela vai dizer que essas ações de planejamento, seja com distribuição de métodos, seja com, digamos assim, distribuição de informações de planejamento familiar, de direitos sexuais e reprodutivos, ações que muitas vezes elas são, digamos assim, tem como central
esse discurso do acesso aos métodos contraceptivos, elas vão trazer, digamos assim, no encalço, um discurso também de escassez de recurso. Então, ela vai dizer que a gente consegue ver nas ações de planejamento familiar a execução dessa racionalidade, a execução dessa ideia de que as mulheres elas precisam fazer o planejamento familiar porque é direito delas terem acesso à saúde sexual e reprodutiva e para que elas possam proteger, digamos assim, o planeta da escassez de recurso. Faz sentido para vocês? Vão observando aí. Não é que esse discurso vai vir direto e organizado dessa forma, mas você vai vendo em pedaços das falas dos profissionais, das decisões que são tomadas, das intenções para se pensar uma ação de planejamento familiar, essa ideia de já ter gente demais no planeta e o planeta não suportar, etc, etc. E aí se faz sentido. Para Jade Saucer, existe até um modelo de mulher que tem sido implicitamente construído e reproduzido. Ela vai chamar esse modelo como modelo do estandarte sexual ou da guardiã sexual. Que seria essa mulher, né? Quem seria essa mulher, digamos assim, ideal num contexto de crise climática, num contexto de extremo climático, de eventos climáticos extremos? Seria essa mulher que faz planejamento familiar, que toma decisões conscientes a respeito, né, com decisões reprodutivas conscientes. O que seria tomar decisão reprodutiva consciente? Seria não só uma decisão baseada no desejo, na organização da rotina, do que pode ou não pode dar conta em termos de cuidado, mas também uma decisão relacionada a uma preocupação com o planeta. Então, essa guardiã sexual para Jade Saucer vai ser aquela mulher que ela vai tomar decisões reprodutivas considerando o bem-estar planetário, o bem-estar ambiental. E ela diz que esse modelo não é um modelo que surgiu do nada, né? Os modelos sociais são modelos construídos a partir de contextos sociais específicos. E ela vai dizer que é um modelo que surge exatamente nesse contexto em que existem grandes devastadores ambientais que são desresponsabilizados, né, por suas ações. Então, para ela, assim, é bastante interessante e importante observar a forma como essas ações de planejamento familiar são pensadas, né? Ou como se a execução dessas ações de planejamento são execuções que, digamos assim, incorporam discussões, debates teóricos importantes a respeito do que é o planejamento familiar, do que é a justiça reprodutiva, do que são as necessidades reais das mulheres, se são ações que têm, digamos assim, que obedecem mais a uma racionalidade biomédica, ou seja, uma ação em que o objetivo é fazer uma implantação correta, por exemplo, do dispositivo como o Implanon, se a ação é uma ação que tenta disciplinar os corpos e dar orientações que façam com que aquela mulher obedeça às instruções, mais obedeça às instruções e menos pense criticamente a respeito, né, das suas decisões reprodutivas. Então, pensar as ações de planejamento é entender como, digamos assim, essas políticas de reprodução elas estão atuando e acontecendo em determinado território. Vamos ver se faz sentido. Uma segunda reemergência que eu escolhi trazer é em relação, que aí também a literatura vai enfatizar, é em relação ao endurecimento das legislações de acesso ao aborto. A gente conversou lá no primeiro slide, né, conversei com vocês, de que num contexto de eventos climáticos extremos, a gente tem muitas vezes uma necessidade maior de deslocamento das meninas e mulheres, seja por conta da insegurança alimentar, seja por conta do aumento da violência naquela região que foi afetada ou devastada pelo extremo climático, e de como isso, por vezes, vai aumentar, fazer com que essa mulher esteja mais exposta e suscetível às violências de gênero, como estupro, por exemplo. E nesses contextos, falei também lá no início, de que essas mulheres elas têm o acesso reduzido às unidades de assistência à saúde. Então, se a gente pensar, uma mulher que está num contexto devastado por um extremo climático,
ou num contexto em que as condições de vida foram muito endurecidas por conta de um extremo climático, uma seca, severa, etc. Essa mulher ela precisa se deslocar dali e ela passa por uma violência sexual e tem uma gravidez decorrente de estupro. Essa mulher, o que as pesquisas vão dizer é que geralmente nesses territórios que passam por extremos climáticos, o que vai haver é um endurecimento do acesso aos direitos reprodutivos, que aí, no caso, o exemplo é do aborto legal. Então, essa mulher que passou por isso na região, ela pode ter esse acesso à garantia ao aborto legal, muitas vezes prejudicado ou reduzido em função do extremo climático, né? Então, essas autoras, né, que estão aqui abaixo, enfim, a própria Jade Saucer também, né, vai mostrar que em algumas regiões você tem um sucessivo endurecimento após o extremo climático. Se a gente considerar o Amazonas, né, e as especificidades do território, né, por exemplo, o serviço de abortamento legal do estado está concentrado na capital, oficialmente. Se você tem uma menina que sofre um estupro, uma menina de 10 anos que sofre um estupro e engravida, o acesso dela até a capital, se a gente pensar, por exemplo, um município bem mais distante da capital, o acesso dela à capital pode ser extremamente dificultado em virtude de uma seca extrema ou de chuvas torrenciais constantes. Então, como ela vai chegar aqui, se de barco, de avião, isso pode ser muito dificultado em virtude do contexto climático. E o que se observa é que nesses contextos, em algumas localidades, você tem ainda um endurecimento da legislação. Então, as leis, aquilo que serviria para garantir o direito sexual e reprodutivo, muitas vezes são modificadas para que haja uma dificuldade a mais nesse caminho. Atualmente no Brasil, a gente vive exatamente isso, né? Houve recentemente aí um veto a uma proposição do Conselho Nacional de Direitos das Crianças e dos Adolescentes que diz respeito exatamente às violências sexuais, né? Então a gente tem um aumento de extremos climáticos no Brasil e nós temos ao mesmo tempo um endurecimento, né, da legislação de acesso ao aborto legal, ou seja, aquele que está previamente garantido por lei, tá? E o que a gente observa nesse contexto? Esses movimentos de endurecimento da legislação, eles, no fim das contas, eles servem para manter aquelas estruturas que fazem com que corpos racializados, com que meninas e mulheres que são mais pobres, elas tenham dificuldades em romper, em modificar as estruturas sociais que fazem com que elas estejam em uma condição vulnerabilizada de vida. Então, muitas vezes, gente, essas ações de planejamento familiar, de distribuição de métodos contraceptivos, elas servem como argumento e como exemplo para endurecer mais isso. Por exemplo, mas engravidou porque quis, porque agora a gente distribui Implanon aqui na comunidade. Agora o SUS tá oferecendo um Implanon, tá oferecendo um acesso ao DIU, tem camisinha lá na UBS. Então, muitas vezes, usa-se essas ações, essa disponibilidade de recurso para pegar isso e entender a realidade a partir de uma lógica de responsabilização exclusiva da mulher. Então, aquilo que acontece com a mulher e suas decisões reprodutivas, elas são consideradas única e exclusivamente a partir da ideia de que a mulher decide, que é responsabilidade dela. E todas essas outras situações, todos esses outros elementos que a gente está conversando desde o início dessa aula, são sumariamente ignorados, não são nem pensados e utilizados como elementos que devem ser considerados. Então, vejam, uma ação de planejamento familiar, né, que a gente pode considerar a princípio como algo muito importante e interessante, como algo que garante os direitos sexuais e reprodutivos, pode ser utilizado como instrumento exatamente, digamos assim, que vai prejudicar, em última instância, essa mulher. No sentido de que é utilizado para responsabilizar exclusivamente por aqueles agravos e disparidades que acontecem em sua vida. Por isso que a gente precisa pensar
ações de planejamento familiar com base em justiça reprodutiva. Porque é a partir daí que a gente vai entender que ações de planejamento familiar, elas precisam atender às necessidades que mulheres e meninas têm. E é a atenção a essas necessidades e o entendimento de como essas necessidades são estruturadas socialmente que nos fazem combater esse uso de responsabilização exclusiva da mulher e de manutenção dessa mulher, dessa menina, nessas estruturas que oprimem, que as oprimem, em virtude de raça, etnia, classe e gênero. E território também. Território também é uma variável interseccional importante. Faz sentido, gente? Então a gente vai vendo nessas discussões sobre direitos sexuais e reprodutivos como acesso ao aborto legal, como quando a gente vai ouvir um pouco isso, de como nessas narrativas o que está em disputa são moralidades, né? É aquilo que as pessoas entendem como certo e errado a partir de uma lógica neoliberal. E o que eu vou chamar de lógica neoliberal? É uma lógica que individualiza as condições de vida e decisões do sujeito, desconsiderando todas as outras condições, né, em que essa vida existe. É uma lógica de meritocracia e individualização, em que aquilo que acontece é em virtude daquilo que a pessoa é em virtude daquilo que ela fez por merecer, do quanto ela se esforçou ou não, das decisões que ela tomou, e que é isso, e tudo só depende da pessoa, né? Essa lógica da pessoa que se faz por ela mesma, sem se considerar todas as estruturas e todas as condições de vida que envolve a vida humana, né? E isso a literatura vai dizer, nessa lógica de discutir sobre direitos, pensar direitos sexuais e reprodutivos a partir dessa lógica neoliberal, ela faz com que muitas vezes tipos humanos, que são noções do que seriam, né, de pessoas de direito, elas nasçam e elas, digamos assim, disputem direitos com mulheres e meninas que já existem, como é o caso do nascituro, né, essa ideia de uma pessoa que não nasceu, que vai ter os mesmos direitos do que uma pessoa que já nasceu, que está sofrendo aí uma série de agravos já comprovados e que tem impedido seu acesso a direitos já legalmente constituídos. É por isso que essas reemergências, né, seja a reemergência de lógicas populacionistas que culpabilizam a mulher pela devastação ambiental, seja a reemergência do endurecimento do acesso a direitos já garantidos, direitos sexuais e reprodutivos já garantidos, pode ser lido a partir de uma ideia de uma injustiça reprodutiva, porque esses endurecimentos ao acesso, essas responsabilizações, elas recaem sobre as mulheres de uma forma geral, então é distribuído, digamos assim, para todas as mulheres e meninas, mas elas se concentram, em termos de distribuição, em mulheres e meninas racializadas, mais pobres, indígenas, quilombolas, enfim, que possuem aí um componente que foge desse modelo de uma mulher branca, de uma mulher ocidental, de uma mulher que, digamos assim, ela materializa os valores e os ideais da colonização, tá? E aí, olha só, né? A gente veio aqui discutir um curso para falar sobre justiça reprodutiva e estamos pensando aqui como as mudanças climáticas, em especial os extremos climáticos, eles estão intrinsecamente relacionados ao que é essa efetivação de justiça reprodutiva. E aí, né, a gente vai caminhando para o que seria uma conclusão dessa aula, de que, né, por que será que essas agendas mulheres, essa união, digamos assim, essa articulação das agendas mulher e clima, essa união, ela nos faz pensar sobre tantas outras coisas que nós já conversamos aqui. E aí, novamente, né, enfim, se utilizando da literatura, a literatura vai nos dizer que não é à toa que a reprodução humana, né, que essa manutenção da vida humana, ela está aí no centro digamos assim, no centro das preocupações das políticas de Estado. Tô vendo agora aqui que faltou um tá? Gerenciamento, mas é gerenciamento, tá, pessoal? Faltou um aí na hora de fazer o slide. O que a literatura vai dizer é que nós temos
as políticas de Estado, elas vão gerenciando os modos em que a vida humana vai sendo mantida. Não existe, embora a gente ache que essa decisão sobre ter ou não ter filhos, ela é unicamente individual, né, o que a literatura vai dizer é que, na verdade, isso não se sustenta. Há um borramento, digamos assim, das fronteiras entre aquilo que a gente considera privado, aquilo que parece ser foro íntimo e que não diz respeito a mais ninguém, e o que é a esfera pública. A reprodução, né, a literatura vai nos dizer que ela é uma ação que está aí borrada nessas fronteiras. Então não existe uma decisão reprodutiva unicamente individual, né? Toda ação reprodutiva, toda decisão reprodutiva, ela é construída nesse contexto público coletivo que vivemos. Então, ter ou não ter filhos, se eu consigo ou não tomar essa decisão, o que eu quero, quantos filhos, quando ter filhos, em que condições ter filhos, se não quero a maternidade, o que eu tenho disponível para que essa não maternidade se efetive, tudo isso está aí, digamos assim, dentro dessa grande mistura das fronteiras entre o público e o privado. E um ponto importante que a literatura vai trazer é que esse gerenciamento para a manutenção da vida humana ele ocorre não é de uma forma homogênea. Existem certas vidas humanas, digamos assim, que são mais desejáveis, toleráveis e estimuladas à existência. E existem outras vidas humanas em que não há esforços para que elas se mantenham, digamos assim. Então, são vidas humanas em que são crianças, são vidas, são mulheres, meninas, que elas morrerem ou viverem já não faz, já não existe um esforço, digamos assim, em termos de política do Estado, para que essas vidas existam. Muitas são fadadas à morte, são deixadas a morrer, dentro de uma lógica de necropolítica. Outras vidas humanas, muitas vezes, né, dentro até das próprias ações de planejamento familiar, elas são pensadas como para não existir. Então, por exemplo, aí são as discussões, né? No contexto de corrente migratória, por exemplo, uma discussão muito interessante que se tem é como muitas vezes as ações de contracepção, elas são destinadas para, digamos assim, para esterilizar imigrantes, muitas vezes esterilizar indígenas, quilombolas, mulheres mais pobres, que, quando a gente faz uma reflexão, são vidas que, socialmente falando, muitas vezes não são desejadas, né? Tem uma pesquisadora chamada, acho que é Denise Matar, ou Simone Matar, não sei exatamente, que ela tem um artigo de 2012 que ela vai falar sobre uma pirâmide reprodutiva, em que você tem uma espécie de reprodução que é mais desejada ou socialmente aceita, e ela vai dizer, olha, uma gestação que é fruto de um casal heterossexual, que tem ali uma condição econômica de classe média, rica, muitas vezes brancos, de religião predominante. Essa gestação é uma gestação tolerada, aceita, desejada, celebrada socialmente. E a gestação, por exemplo, de uma mulher imigrante que chega, né, sai de um país de origem e vem para um outro país, já é vista com mais desconfiança. A essa mulher já é cobrado algumas explicações a mais, e essa mulher precisa provar, digamos assim, que ela está correta em estar gestando, em ter escolhido por essa gestação. Então, com isso, né, as autoras discutem que existe um esforço de manutenção para certas vidas em detrimento a outras. Se a gente pensar, por exemplo, nos índices de mortalidade neonatal, quem são os bebezinhos, os recém-nascidos, os nascituros que morrem, quais são as mulheres que mais passam por aborto espontâneo. E aí, quando vai se observar isso, os números com mais atenção, o que se percebe são certos esforços para que certas pessoas consigam ter mais acesso à assistência em saúde, seja para ter filhos, seja para não tê-los, enquanto outras pessoas não. Elas são deixadas numa espécie de itinerário de abandono, né, em que elas vão tentando ali dar conta de todos aqueles desafios que aparecem nesse itinerário. Então é para se pensar.
Então, a gente tem ao mesmo tempo uma discussão de que as ações de planejamento familiar, elas podem, né, ao mesmo tempo que elas podem significar uma conquista no sentido de acesso à decisão reprodutiva, se quer ou não ter filhos, se quando, se agora ou não, e etc., pode ao mesmo tempo ser uma estratégia de esterilização compulsória, uma estratégia de limitação, digamos assim, de quem pode ou não existir. Então, a gente vai vendo que os fenômenos, eles são complexos, né? Nenhuma ação, que é aquilo que eu falei também em um dos slides, né? Às vezes, quando a gente vê a legislação, a gente vê a proposta, a política pública, a gente olha ali para a letra do que está sendo proposto, né? E não pensa muitas vezes naquilo que está sendo que pode ser visto nas entrelinhas, que pode ser visto a partir de uma análise mais aprofundada. Então, uma ação por si só, ela pode ser um fato social organizado a partir, né, de várias concepções e valores sobre a humanidade. E esses modos de gerenciar a manutenção da vida humana, eles também vão construindo os processos de subjetivação, que seria a forma como individualmente eu, como pessoa, vou entendendo o que sou, entendendo quem eu sou, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um grupo social, um grupo de meninas e mulheres que muitas vezes são abandonadas em contextos de extremos climáticos, que digamos assim, passam por um itinerário de abandono, de negligência, isso pode construir nelas, né, essa noção de menos-valia, essa noção de ser uma vida mais descartável, essa noção também de que as decisões reprodutivas não cabem a si, mas a um grupo que não elas, ao Estado, aos profissionais de saúde, etc. Quando a gente vai olhar, por exemplo, esses mutirões de laqueadura que acontecem no interior do Amazonas, a gente vê muitas vezes, e aí tem um livro chamado Direito à Não Maternidade, de Monique Ximenes, minha xará, quase minha xará, que é de Monique com O. Ela fala sobre como o acesso aos meios à não maternidade, como laqueadura, Implanon, bio, etc., não são acessos que estão suscetíveis só à decisão da mulher. São acessos que passam por decisões institucionais de quem é tido como elegível ou não para ter acesso àquele método. Então, quem é que pode participar de um mutirão de laqueadura? Quais são as estratégias que as mulheres muitas vezes precisam bolar para que elas consigam estar na lista de quem vai passar pelo mutirão de laqueadura? Tem um outro artigo, aí também do nosso grupo de pesquisa, que chama Nãos de Cara, que é um artigo que fala sobre as mulheres aqui do Amazonas que tentaram fazer laqueadura, mulheres sem filhos que queriam fazer laqueadura, ou seja, mulheres que não queriam ser mães por via biológica. E aí, de como elas precisam negociar exaustivamente com os profissionais para conseguir esse acesso, muitas vezes precisam entrar em negociações jurídicas para que elas possam ter acesso à laqueadura, e de como isso vai também dizendo para elas quem elas são, o que elas têm direito, organizando como elas se sentem enquanto pessoa, né? E aí essas políticas de reprodução, elas vão atuando assim de várias formas, né? Laura Briggs, ela vai trazer alguns exemplos. Então, às vezes essas ações de planejamento familiar, elas acabam sendo decididas por conta de, digamos assim, de valores ou missões pouco refletidas dos profissionais de saúde, a respeito de alguma coisa que eles ouviram falar, de fake news, ou de uma leitura descontextualizada de algum território, e faz com que eles acabem tomando uma decisão sobre uma ação que seja uma ação que atende muito mais aos desejos desses profissionais de atuar sobre um território e resolver aquilo que eles consideram um problema naquele território, do que de fato sobre uma decisão reprodutiva das mulheres desse território. Então são cruzadas no sentido, né, de grandes missões e refletidas porque dizem respeito a
uma ausência de uma discussão crítica dessas equipes de saúde a respeito do fenômeno, sobre coisas que acontecem que não trazem grandes impactos, mas que ofendem, digamos assim, moralmente aquela equipe, etc. Também, muitas vezes o que a gente observa é que essas ações de planejamento familiar, elas podem estar reforçando a ideia de que o cuidado com a reprodução, o cuidado com crianças, é um trabalho privado dessa mulher, e aí muitas vezes se reforça essa ideia de que vamos oferecer um método contraceptivo porque você precisa cuidar bem dos outros filhos, quando muitas vezes quando na verdade esse trabalho de cuidado é um cuidado, o cuidado é uma tarefa de todos, né? A manutenção da vida humana é uma tarefa de todos, não só das mulheres. E o trabalho do cuidado, ele por conta das construções históricas sociais, ele é considerado naturalmente como atribuição feminina. Então, muitas vezes, essas ações acabam reforçando essa ideia, né, da feminização do cuidado e reforçando a privatização desse trabalho do cuidado. Muitas vezes também, essas ações de planejamento familiar, né, a literatura vai trazer, elas vão construindo uma espécie de aversão às mães que se utilizam de programas de bem-estar social. Então, aqui, né, um programa clássico é o Bolsa Família, e de muitas vezes de como a oferta, né, de recursos contraceptivos, de métodos contraceptivos, vem junto com uma narrativa que humilha, constrange, diminui as mães que fazem acesso. Então vamos oferecer aqui um método para que a pessoa não vá lá atrás de um Bolsa Família, para que não tenha outro filho para ir atrás do Bolsa Família. Então a gente vê uma visão muito equivocada dos profissionais de saúde a respeito do que é um programa de bem-estar social, e de como uma visão também equivocada a respeito do que são políticas de Estado, no sentido de que a gente tem outros agentes que fazem uso de valores muito maiores, por exemplo, benefícios fiscais, enfim, uma série de outras coisas que grandes corporações têm acesso, e que não sofrem penalizações por conta disso, e a gente tem ali essas mães que vão sendo entendidas, que vão sendo traduzidas como estorvos, né, como pessoas que se beneficiam do Estado e que não, digamos assim, trazem nada de bom, de útil para a sociedade, etc. E também a gente vai vendo muitas vezes o uso de casos pontuais para reforçar alguma moral específica. Então, às vezes naquela comunidade, naquele território, tem alguma história pontual, mas que é usada como bode expiatório para poder falar de uma moral maior, que no fim das contas não traz de fato benefícios em saúde, proteção da expectativa de vida, para a vida dessas mulheres. Então vejam, gente, em torno da reprodução humana, né, existe uma série aí de iniciativas, narrativas, valores que estão para além da ação em si de planejamento familiar, e que em contextos de extremos climáticos tendem a ser agravados. Então a gente tem uma preocupação muito grande enquanto grupo de pesquisa a respeito do que está acontecendo e provavelmente vai continuar e aumentar, enfim, acontecer com maior incidência aqui no Amazonas. Por isso nós achamos muito interessante conversar nesse contexto de diálogo sobre justiça reprodutiva e ação de planejamento familiar, a gente conversar sobre esse tema contemporâneo que são os extremos climáticos extremos. Então, para a gente pensar, né, que a responsabilidade pela crise ambiental a gente tem hoje, né, assim, a responsabilidade da crise ambiental ela é tirada dos grandes causadores do problema, como grandes empresas de tecnologia, mineradoras e países que mais poluem. Em vez disso, algumas narrativas colocam sobre as mulheres a responsabilidade de salvar o planeta por meio de suas decisões reprodutivas. Esse tipo de visão ignora fatores muito mais impactantes, como as enormes emissões de carbono, os danos causados pela mineração, a ocupação de áreas protegidas por empreendimentos imobiliários e grandes empresas, além do uso de fontes de energia poluentes. Ao fazer isso, o debate sobre as mudanças climáticas deixa de discutir questões sociais e políticas importantes e passa a tratar o problema como uma questão de escolha individual.
essa abordagem esconde as desigualdades sociais produzidas por processos históricos de colonização, exploração econômica e racismo, que continuam afetando de forma intensa determinados grupos e territórios. Diante disso, nossa proposta aqui no curso é analisar todas essas questões que colocamos aqui a partir da perspectiva da justiça reprodutiva, que é uma perspectiva que relaciona os direitos reprodutivos, condições sociais, econômicas, raciais e ambientais em que as pessoas vivem. Então é um convite nosso à reflexão, Essa foto é uma foto daqui também do Amazonas, tirada no contexto de seca. É uma mulher com 2 crianças, uma de colo, uma já maior, elas estão passando aí num terreno que é um rio, e por conta da seca severa, esse rio não está aí, e de como isso traz a gente vê várias pegadas também, várias marcas de terra, mas que vai trazer aí uma série de implicações para a vida dessas mulheres. E então pensar ações de planejamento familiar não é algo restrito e isolado à oferta de métodos contraceptivos, nem é automaticamente uma conquista em direitos sexuais e reprodutivos. Se toda política é política de reprodução, então essas ações em saúde, elas estão relacionadas e linkadas a um contexto muito mais amplo e que é necessário pensarmos enquanto trabalhadores, profissionais e pesquisadores em saúde. Deixo aqui o meu muito obrigada, deixo também para vocês aqui o meu e-mail, caso vocês queiram conversar um pouco mais, ter acesso a mais informações sobre esse tema. A gente, como um todo, como um grupo de pesquisa, a gente espera que esse curso possa trazer questões importantes, mas mais do que respostas, tá, gente? A gente entende que um bom curso, ele consegue provocar, fazer surgir perguntas, perguntas novas. E quando o tema é justiça reprodutiva, acho que uma das máximas, uma das coisas, um dos argumentos que mais tem sido difundido é que a gente precisa levantar novas questões em justiça reprodutiva e questões relacionadas aos contextos brasileiros, os diversos contextos brasileiros que temos. Então a gente espera que esse curso, que originalmente foi pensado a partir da oferta de uma ação de planejamento familiar, mas que tem uma abordagem mais ampla, em justiça reprodutiva, possa trazer aí também uma série de novas questões e reflexões para as práticas de trabalho. Tá? A gente agradece, agradeço sua confiança, sua atenção até aqui e espero poder encontrar vocês em outras oportunidades. Um abraço.